Este é o canal Mental Tip, onde o conhecimento dobra a cada informação. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas que define tudo. Para onde o dinheiro vai a cada mês? É sério, no livro Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki deixa bem claro que a grande maioria das pessoas, não importa o salário, não faz a menor ideia da história que o próprio dinheiro está contando. Olha, na nossa última conversa, a gente viu aquela primeira lição do Pai Rico, né? A de como sair da famosa corrida dos ratos. A gente entendeu que o medo e o desejo são as grades dessa prisão. Enquanto os ricos, bom, eles estão buscando liberdade. Agora, a gente vai dar o próximo passo. Chegou a hora de aprender a ler o jogo do dinheiro. Então, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, a armadilha do dinheiro. Depois, a regra de ouro. Em seguida, a gente vai desmascarar a maior mentira financeira. Daí, vamos entender o fluxo da riqueza e, para fechar, descobrir qual é o ativo mais importante de todos. Todo mundo já ouviu aquelas histórias, né? De gente que ganha na loteria ou de atletas com salários absurdos que poucos anos depois, pronto, voltaram para o zero. O Pai Rico ensina uma coisa sobre isso. O problema, acredite, quase nunca é a falta de dinheiro. A armadilha de verdade é outra coisa. Pensa assim, mais dinheiro, sem saber o que fazer com ele, é como colocar mais combustível num motor com defeito. Só vai fazer o problema explodir mais rápido. A pessoa só arruma jeitos mais caros de se endividar. A solução, então, não está num salário maior. Está numa mente mais afiada, mais preparada. E é aqui que o Pai Rico traz uma lição que é mas tão simples, que parece até coisa de criança. Só que essa lição é o pilar de todo o império dele. Ele diz que se a gente entender só isso, o mapa para a independência financeira está na nossa mão. E a regra é essa aí, ó. A força dela está na simplicidade. Ativo, bota dinheiro no bolso. Passivo, tira dinheiro do bolso. Fim. É só isso. O lance não é o que a coisa é, mas sim para onde o dinheiro está indo por causa dela. Entra ou sai. Simples assim. E essa frase do Pai Rico resume perfeitamente como isso funciona no dia a dia. Essa confusão, sabe, de achar que uma coisa é ativo quando na verdade é passivo, é exatamente isso que mantém a maioria das pessoas correndo naquela esteira, a corrida dos ratos, trabalhando mais e mais para pagar por coisas que, no fim das contas, só estão deixando elas mais longe da liberdade financeira. Ok, agora se prepara, porque a gente vai entrar no ponto mais polêmico dessa lição. Vamos cutucar uma ideia que está enraizada na nossa cultura, que é quase um dogma, a de que a casa própria é o maior e melhor investimento da vida de alguém. Se a gente aplicar aquela regra de ouro, a resposta fica óbvia. A casa onde a gente mora, para a esmagadora maioria das pessoas, não gera R$1 de renda. Muito pelo contrário. Ela exige uma sangria constante de dinheiro. Tem o financiamento, os impostos, seguro, manutenção, reparo. Ou seja, pela definição que a gente acabou de ver, ela é um passivo. E atenção, isso não quer dizer para não comprar uma casa. A questão é entender o papel financeiro que ela realmente tem. Tá, então o que seriam os ativos de verdade? Bom, são coisas que trabalham para a gente 24 horas por dia. Pensei em imóveis que geram aluguel, ações de boas empresas, títulos que pagam juros, propriedade intelectual que gera royalties. É nisso que os ricos focam o tempo e o dinheiro deles, em construir essa coluna de ativos, uma base bem sólida. Sabe contabilidade? O Pai Rico diz que aquilo não é só um monte de número chato, é uma história. E se a gente aprende a ler essa história olhando como o dinheiro entra e sai da vida de uma pessoa, dá para saber o final do livro, se a pessoa está indo em direção à riqueza, à estagnação ou, infelizmente, à pobreza. Vamos ver a primeira história, a dos pobres, que é a história da sobrevivência. É bem simples. O dinheiro do trabalho entra e sai. Imediatamente. Vai tudo para pagar as contas essenciais. Não sobra absolutamente nada para investir, para construir qualquer ativo. É o famoso ciclo de viver de salário em salário sem sair do lugar. Agora, a história da classe média. Aqui a coisa parece melhor, né? Mais confortável. Mas é uma armadilha muito sutil. O salário, que costuma ser maior, vai direto para alimentar uma coluna gigante de passivos. O financiamento da casa, do carro, a dívida do cartão de crédito. E o que esses passivos fazem? Geram mais e mais despesas. Isso prende a pessoa num ciclo de ter que trabalhar cada vez mais só para sustentar um estilo de vida que, no fundo, não está construindo riqueza nenhuma. E por último, a história dos ricos, a história da liberdade. A diferença aqui é brutal, é fundamental. A renda deles não vem, principalmente, de um emprego, vem da coluna de ativos. Os ativos geram dinheiro que eles usam para comprar mais ativos. É um ciclo virtuoso, uma bola de neve de crescimento. O trabalho para eles vira uma escolha, não mais uma necessidade.
Depois de entender toda essa mecânica de como o dinheiro flui, a lição final do Pai Rico é, talvez, a mais importante de todas. O jogo da riqueza, no fim das contas, não é sobre o que a gente tem na carteira, é sobre o que a gente tem na cabeça. O foco muda completamente, deixa de ser só sobre ganhar dinheiro e passa a ser sobre manter e multiplicar. Pensa bem, tem muita gente que é ótima em fazer dinheiro, mas é péssima em ficar com ele. A riqueza de verdade é aquela que dura, que é sustentável. E isso só acontece com conhecimento. E esse número aí na tela? 0. Sabe o que ele significa? É o número de vezes que essa diferença simples entre um ativo e um passivo é ensinada formalmente na maioria das escolas. 0. O sistema educa para a gente ser um bom empregado, não um bom dono do nosso próprio destino financeiro. A responsabilidade de aprender isso é de cada um. Fica claro, então, que o maior ativo que alguém pode ter é a própria mente. Investir em inteligência financeira é o que dá a capacidade de enxergar oportunidades onde ninguém vê, de saber administrar os riscos e, o mais importante, de construir, tijolo por tijolo, aquela coluna de ativos que vai trabalhar para a gente dia e noite sem parar. E com isso a gente chega na reflexão final. A história que os números de cada um contam, qual é? É uma história de sobrevivência, de um conforto que na verdade aprisiona, ou é uma história de liberdade, que cresce a cada dia? Entender de vez a diferença entre um ativo e um passivo é, basicamente, pegar a caneta e ter o poder de reescrever essa história. E aí, o que mais chocou ou surpreendeu nessa lição? Deixa aqui nos comentários, porque a troca de ideias enriquece todo mundo. E se essa análise fez sentido, compartilhe com alguém que precisa começar a virar essa chave e a pensar como um investidor. E claro, para mergulhar de cabeça em todas essas lições, a recomendação é ler o livro Pai Rico, Pai Pobre. Usando os links que estão aqui na descrição, além de adquirir o livro, é uma forma de apoiar o Mentalship para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo que transforma. Afinal, é assim que o conhecimento dobra a cada nova informação.